Oi, boa tarde. Estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. É realmente uma honra ter esse tempo para discutir esse assunto tão importante. A gente agradece pela sua confiança. E é isso, vamos começar. Para os ouvintes, a gente está aqui com a Roberta Primazzi, uma naturóloga especializada em ginecologia natural, atuando há 15 anos na saúde da mulher, abordando temas tão importantes como a falta de libido, a menopausa sem hormônios e o alívio dos sintomas do climatério. Antes de mergulhar mais profundo no assunto, a gente queria abrir o espaço para você poder se apresentar, elaborar um pouco mais e nos contar um pouco do porquê você escolheu essa área tão específica, tão linda e tão complexa que é a saúde da mulher. Boa tarde, gente. Então, na verdade, eu digo que essa área me escolheu, na verdade, né? Porque a gente sai da faculdade e assim, tá, e agora? O que que eu vou fazer? Para onde que eu vou, né? Qual que é para onde que eu vou me especializar? E como mulher, e atendendo muitas mulheres, então essa foi uma busca assim que foi me encontrando, porque na faculdade mesmo já usava muitas terapias para mim mesma, né? Nos meus tratamentos já ajudava as minhas colegas, nos tratamentos delas também. Então foi algo assim que veio de dentro, mas também veio de uma demanda externa. E aí foi bem na pandemia, né, que eu fiz a pós-graduação e para mim foi ótimo porque era online e pôde entrar na minha rotina, né, de mãe. Na época eu tinha 3 crianças, ainda tenho, né, 3 crianças, mas eu tô com a quarta aqui no ventre, então foi muito bom, né, poder aprofundar os meus estudos, fora vários outros cursos livres, né, que eu já fiz ao longo desse tempo, e hoje em dia eu também sou professora, né, da formação e da pós-graduação em ginecologia natural da Casa Lua. Ai, que linda! Muito sincrônico, porque a gente também está nesse momento de finalização da faculdade e a gente sempre se ajuda entre si, então fico muito feliz em ouvir isso. E eu tive o prazer de assistir uma das suas aulas, eu fiquei encantada com todo o conteúdo. O que mais, particularmente, tipo, mexeu comigo foi a visão tão diferente da medicina chinesa e da antroposofia sobre o climatério e como é visto como algo muito sagrado e profundo, e a beleza desse momento de energia mais yin e introspecção, e como algo tão belo foi tão mal visto hoje em dia e mal interpretado, acredito. E eu queria saber um pouco mais disso. O que você pensa sobre isso e como que a gente pode ressignificar esse processo tão belo que é muitas vezes mal visto hoje em dia? Com certeza, assim, essa parte do envelhecimento é como se fosse algo errado, né? Envelhecer na nossa sociedade. A gente tem que estar sempre se mantendo jovem, principalmente as mulheres, né? Fazendo botox, fazendo. Você vê hoje em dia meninas, né? Já ali de 9, 10 anos fazendo skincare, usando maquiagem para ir para a escola. Então, assim, a gente vê que tem uma cultura anti-envelhecimento. Uma coisa assim que eu acho interessante é essa parte da promoção da saúde, né, de se cuidar melhor, tudo mais. Isso daí eu acho bem legal. Só que o problema é quando realmente entra em algo doentio, né, de, gente, faz parte, né, envelhecer faz parte. E o climatério é essa transição para essa fase de uma forma mais intensa, desse envelhecimento, desse momento realmente onde a mulher ela está deixando de ciclar, está deixando de ser uma mulher fértil, né, para uma mulher agora que vai entrar numa outra esfera. Então, acho que é bem importante a gente ressignificar isso dentro da nossa sociedade, parar para pensar sobre isso, parar para pensar, né, como é que a gente lida nessa fase. Não é porque a gente está deixando de ser fértil, entre aspas, né, que a gente vai ser inútil, né, que a mulher ela é velha, ela já não é mais a novinha, né, ela já não presta mais, porque é assim, né, o homem quanto mais velho, melhor. Agora a mulher quanto mais velha, pior, entende? Então na nossa sociedade, infelizmente, tem esse conceito, né? E você falou da questão dessa sexualização precoce, assim, né? E realmente, tipo, é uma coisa que ocorre, tá ocorrendo, acho que bem intensamente, culturalmente, né?
como você sente que interfere, assim, todo esse processo até chegar lá na menopausa, no envelhecimento? Como é que tudo isso tá ligado, assim? Eu percebo que é isso, né? As mulheres elas têm que estar sempre, que nem a gente vê assim hoje em dia mulheres de 60 anos, de mulheres de 60 anos de uma década atrás, por exemplo, né? Ou então é totalmente diferente, né? As mulheres, ai, desculpa, gente. As mulheres elas ainda têm essa questão dessa sexualização, né? Tanto desde novas, mas até mais velhas, né? De se sentirem objetos de prazer, de se sentirem socialmente aceitas, né? Porque, querendo ou não, as mulheres eram tratadas como posses antigamente. Então, ainda tem, né, isso aí arraigado dentro do nosso inconsciente, que a gente precisa estar super bem, maravilhosa e entrar nessa disputa, nessa competição com outras mulheres para poder ser bem aceita. E quanto mais velha ela fica, né, mais inútil ela fica. Então, ela tem que se rejuvenescer. Então, a gente vê aí muitas mulheres mais velhas, né, que parecem, sim, tipo, novo. Então, é realmente perceber essa dissociação que tem, né, entre a linha da vida mesmo, né, entre perceber que ser jovem faz parte da vida, né? Não quer dizer que você é melhor do que as mais velhas, porque aí tem até uma desconsideração dos conhecimentos das mais velhas, né? Uma falta de respeito, até de empatia, né, com essas mulheres que já passaram por várias coisas, e até emburrecimento mesmo dessas mulheres mais velhas, né? Que elas falam assim, não, eu não posso ser, por exemplo, tão inteligente, não posso mostrar que eu sou tão boa assim, né, de forma intelectual, porque eu preciso parecer nova, né? Eu preciso parecer dócil, domesticável, vamos dizer assim. Né? Com certeza. Então, e assim, dentro disso, durante esse semestre a gente estudou um pouco sobre os ciclos da vida, né? Até que veio a ideia da gente escolher esse assunto, assim. E você sente assim que tem uma dificuldade das pessoas de lidar com os ciclos de vida, até uma coisa ligada até à morte um pouco, assim, uma dificuldade de lidar com a morte, enfim. Você acha que tem algo ligado a essa questão? Com certeza, né? Porque, querendo ou não, a morte, ela também trabalha a parte de, se a gente for ver simbolicamente, é uma transformação. Então, essa resistência, né, às transformações da vida que fazem parte, não só ali no climatério, menopausa, que é um momento de transformação do corpo da mulher, em diversos níveis, mas também ao longo da vida, né? Essa dificuldade de, até no próprio ciclo menstrual, de entender que a gente não é linear todo o tempo, né? Que existem processos onde a gente está melhor, onde a gente não está tão bem assim, e faz parte. Como uma analogia, né, de tocar um instrumento. Às vezes, não quer dizer que o instrumento esteja desafinado, mas ele toca, às vezes, uma melodia um pouco mais triste, às vezes um pouco mais alegre, e faz parte realmente dessa sinfonia da vida. Então, existe sim, né, até realmente essa parte do medo da morte, né, da morte em si mesmo, né, de nunca mais ver a pessoa, porque realmente é algo difícil, mas também simbolicamente de acordo com essa morte de transformação, dessa morte que a gente, a cada dia, né, a gente passa por mortes, a gente passa por transformações, por expansões realmente aí da nossa percepção da consciência. Então, tem muita gente que tem resistência a isso, né? Tem medo, insegurança, porque está muito apegada ali ao conhecido, por mais que às vezes o conhecido seja desconfortável. Então, às vezes fica confortável naquele desconforto, né? Então, é importante essa abertura realmente de entender que às vezes a gente precisa realmente reciclar, renovar, né? Reestruturar a nossa vida, as nossas emoções, e isso não é assim de uma hora para outra, né? É um processo. Por isso mesmo o climatério, ele não é de uma hora para outra. O climatério, ele leva um tempo ali até a mulher de fato entrar na menopausa. Então, tudo tem um tempo, né? Tudo tem um ciclo. Eu sei que na naturologia a gente considera absolutamente tudo da pessoa para conseguir construir um tratamento muito mais personalizado e específico.
mas eu queria saber se tem algumas ferramentas que podem auxiliar a mulher neste momento, mais gerais, possivelmente coisas mais básicas que todas podem fazer, que possa facilitar esse momento. Acho bem interessante essa sua pergunta, Carolina. É uma coisa que eu sempre falo, tanto para as minhas alunas, né, da pós, quando elas vão começar a atender, enfim, existe a afinidade da terapeuta, né, da mulher que está ali atendendo, da naturóloga, enfim, que está atendendo com as práticas. Então, assim, a prática que você tiver mais afinidade começa por esse ponto. É a que você realmente vai se fortalecer. E também em associação àquela prática que ressoa com a pessoa que você está atendendo, né, com a interagente. Então, tem que ter realmente essa simbiose, vamos dizer ali. Porque é assim que tem diversas práticas que pode auxiliar, né? Aí a própria acupuntura da medicina chinesa, a aplicação desse processo de vaporização uterina, que é muito interessante para, vamos dizer assim, ajudar nesses ritos, né, de passagem realmente do feminino. Os florais de Bach, eu acho maravilhoso, assim, florais de Bach e aurículo, eu mesmo vejo como uma base muito interessante e simples, prática, onde a gente consegue aliviar sintomas, tanto os físicos, mas também psicoemocionais, e trabalhar de forma mais profunda isso com as mulheres. A arte-terapia, eu acho maravilhoso, porque ela expõe, né? Ela fofoca sobre o nosso inconsciente. Então, a gente vê ali de uma forma muito, muito linda também, né? Porque existe uma abertura da pessoa no processo da arte, mas isso é o que eu falei, vai depender muito da afinidade da pessoa, que tem pessoas que vão estar mais prontas, né? Tem pessoas que vão estar mais dispostas a receber certas terapias e outras pessoas nem tanto. Outras pessoas vão estar mais fechadas, enfim. Então, isso vai depender muito de quem você está atendendo, né? De qual que é a sua especialidade, o que você se sente mais confortável de trabalhar ali junto com a pessoa. Mas basicamente, para todos, é estilo de vida, trabalhar é estilo de vida, né? Como é que tá a alimentação, como é que tá sono, como é que tá a hidratação, como é que tá essa parte de exercício físico, essa parte psicoemocional, né, de relacionamentos consigo mesmo e com o meio ambiente. Então, basicamente, assim, trabalhando esses 5 pontos, assim, em associado às práticas, né, que você sente mais afinidade, e a pessoa também se sente aberta a estar recebendo e também interagindo ali com aquela prática, acho que realmente esse é basicamente, vamos dizer, basicamente o caminho. Ah, eu achei maravilhoso. Todas as que você mencionou eu uso na minha vida pessoal e estou buscando estudar mais, me aprofundar, e eu realmente acho incrível. Eu acho que um dos problemas, dizer assim, na naturologia hoje é a falta de conhecimento sobre. Eu acho que essas técnicas poderiam beneficiar muitas pessoas que desconhecem e vão atrás de remédios ou soluções mais instantâneas que não tratam a raiz da questão. Você encontra muito disso? Pessoas que não conhecem a naturologia e que têm uma certa resistência? Ah, é o que mais tem, né? Pessoas que desconhecem a naturologia. Mas é bem interessante sua pergunta, porque ontem mesmo eu estava dando aula, e uma das minhas alunas, ela trabalha no SUS como enfermeira. E ela justamente falou dessa dificuldade, né, de como inserir essas práticas da ginecologia natural, né, das PICs, no SUS, né, que são pessoas simples, né, que são pessoas que às vezes tem aquele conhecimento de planta medicinal, tem o conhecimento, né, que vem ali das ancestrais dela, mas e abertura, né, realmente para entrar em contato, para falar de forma mais profunda sobre certas coisas, para realmente perceber que não é só uma medicalização da vida, né, mesmo com as terapias, né, que não usar as plantas só como medicalização. Então, existe sim essa dificuldade, mas eu vejo que cada vez mais as pessoas estão se abrindo, né, para e entendendo, tanto até que é até interessante, né, você pode ver que várias pessoas, assim, da internet, esses profissionais falam: "Ah, é estilo de vida, é estilo de vida", porque cada vez mais, tem-se essa percepção mesmo de que não é só realmente ali uma medicalização, não é só, por exemplo, fazer um exercício tal, para melhorar, por exemplo, quer emagrecer, não é só dieta, entende? Então tem um contexto ali por trás, então eu vejo que isso está assim crescendo,
né? Ainda a passos lentos. Mas, assim, por exemplo, a resistência, eu acho que vai muito de como que... porque, assim, se a pessoa já te procurou, saiba tudo sobre o seu trabalho, às vezes nem sabe o que é naturóloga, enfim, mas ela já tem alguma curiosidade, alguma afinidade com aquilo ali, entende? Então, isso daí já é um ponto super positivo para a gente realmente adentrar apresentar esse universo para aquela pessoa, né, e ajudar realmente nessa parte de educação da saúde, ensinando ela esses recursos, como utilizar da forma correta, não só aplicando em consultório, porque, por exemplo, eu atendo 100% online, tendo mulheres aqui do Brasil, de outros países, então é isso, assim, eu trabalho muito com essa parte de educação, de ensinar elas a terem autonomia, e eu acho que isso é importante também ser nesse contexto clínico presencial, não só realmente estar ali tratando ela, né, com as práticas, mas também ensinando ela a trabalhar esses recursos na casa dela. Então, às vezes, que nem tem muita gente que faz escaldapé, né, mas nem sabe os tantos benefícios que tem ali o escaldapé. Então, eu vejo que por isso que cada vez mais a gente precisa estar presente, né, conversando com as pessoas, falando, às vezes de forma mais simples, não trazer conceitos muito complexos, porque a gente tem acadêmico, né, tem essa mania de querer trazer uma complexidade que as pessoas não vão entender. Então, sempre começar assim pelo simples mesmo, sabe? De falar, olha, se você colocar uma água quente ali, o seu pé numa bacia com água quente, vai ser bom para isso, 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 né? Aquela coisa de, sua avó falava para você não pisar com o pé no chão frio, né? Então, essas coisas bem básicas assim, gente, esse eu acho que é o ponto central, sabe? Entrar nesses lugares mesmo, que é isso que vai ajudar realmente a alcançar essas pessoas e também elas perceberem que não está tão longe, né? Na verdade, está muito mais perto do que elas imaginam. Eu achei maravilhoso isso. Eu realmente acho que a disseminação desse conteúdo é o futuro mesmo, para a gente se conectar mais com nós mesmos, com como se tratar de forma autêntica, né, e natural. Então, eu acho incrível que você está fazendo isso. Realmente, parabéns. Roberta, linkando um pouco com essa questão um pouco mais clínica, assim, qual momento, assim, você sente que os sintomas são um pouco mais intensos? Olha, é que isso vai depender muito do caso, mas é principalmente no começo, sabe? O começo é que nem andar de bicicleta, né, gente? É sempre mais difícil. Até a gente ali pegar, depende da pessoa, né? Ela pega mais fácil o processo, mas às vezes, nossa, eu sinto assim, isso atendendo online mesmo até, né? E quando eu atendia presencial, eu sempre sentia isso, que o começo, dependendo da pessoa, é mais pesado, né? É mais complicado, porque tá um nó mais emaranhado ali, entende? Então, até a gente conseguir ajudar a pessoa, né, a dissolver aqueles nós, a organizar as coisas, acender a luz, né, para ver o que a gente precisa faxinar naquela casa. Então, eu vejo que o começo, assim, é o mais difícil, porque por mais que depois possa ter recaídas, né, ela possa voltar a ter dor ou voltar a algum padrão, né, comportamental, mas ela já teve uma abertura, né, ela já conheceu aquele caminho, entende? Então, ela já sabe mais ou menos o que ela tem que fazer, por mais que às vezes ela repita padrões. Então, isso acontece, é normal, né, a gente repetir padrões, mas eu vejo que o começo ele é o mais difícil mesmo, que é a hora que a gente tem que realmente ali e com o facão abrir a trilha, né, ajudar a pessoa a abrir aquele caminho, né, e ela saber daquele novo caminho, daquela nova possibilidade. Então, por mais que às vezes ela se perca, mas ela vai saber que aquele caminho está ali, né, já está pronto ali para ela poder voltar para ele, né, e caminhar, né, e realmente seguir o seu processo, porque o processo de cura é isso, né? Não é de uma hora para outra, assim como a transformação, né? Não é de uma hora para outra, realmente tem um tempo. Então, e cada pessoa lida de uma forma diferente, porque cada pessoa também tem vivências diferentes, né? Tem traumas diferentes, tem coisas boas, enfim. Então, isso daí vai depender também muito de cada pessoa, né? De quanto tempo que ela pode levar ali naquele caminho, ou de perceber, né, com mais rapidez, porque às vezes ela já vem trabalhando aquilo ali de outras maneiras, entende? Então, eu acho que o começo realmente é o mais difícil.
E quais são, assim, esses sintomas? Quais aparecem principalmente? Você acha que primeiro vem uma questão mais física, o mais emocional? Como é que funciona, assim? Eu sei que é meio, né, de cada pessoa, assim, mas, enfim, não sei se talvez tenha algo que te chame a atenção por aparecer mais nos casos. Exatamente, mas são os dois acompanhados, né? Eu vejo que o físico e o emocional, eles vêm muito junto, assim, no começo, bem acompanhadinho, e até esse processo, né, de ligação com a questão física, a emocional, ou a emocional, a questão física. Então, eu vejo que esse é o primeiro processo mesmo da pessoa entender que tem questões comportamentais, sim, relacionadas, mas eu vejo que muitas vezes por a pessoa às vezes estar sofrendo com dor ali, abala muito o emocional, ou ela está passando por uma situação difícil que acaba interferindo no físico, então vejo que esses dois mesmo são os que vêm assim de mão dada, assim, na maioria dos casos mesmo, sabe? Entendi. E aí, fisicamente, você relatou a questão principalmente da dor, assim, né? Que dor seria essa? Isso vai depender da mulher mesmo, né? Porque, por exemplo, eu tratei muito mulheres com candidíase, então vinha nessa questão mas tanto nas mulheres com candidíase quanto da menopausa, o que eu mais vejo é essa dificuldade de se relacionar com o parceiro, com a parceira, né? Mas também aí tem a questão do corrimento, né? Às vezes do mau cheiro que vem ali associado com a gardnerella, né? Essa fase da menopausa, os fogachos, né? Eles vêm de uma forma bem intensa, mas principalmente associado com desânimo, né? Com no entendimento, Ah, uma falta de compreensão de si mesma, né, perante aquele processo, do que ela está passando. Então, as dores seriam assim nesse nível, né, um nível assim de às vezes ou ela está com um fluxo irregular, entende? Não entendi. necessariamente uma dor, assim, tipo, por exemplo, Uhum, cólica, né? Mas entendi. são esses desequilíbrios assim no geral. Tá. E você falou da questão da identidade, você sente que esse momento meio que ocorre uma ressignificação dessa identidade, assim, da forma como elas mesmas se enxergam? Isso vai depender se ela se abrir ao processo mesmo, né? Se ela Uhum, tiver entendimento do que está acontecendo ali no climatério, né? Aí sim ela vai conseguir perceber, assim como a gente durante, vamos dizer ali, a fase da pré-menstruação, né? Se a gente tem o entendimento que ali, se está muito estressada, se está muito cansada, está muito uhum, reativa, pô, alguma coisa tem ali, alguma tá, faxina interna a gente precisa fazer, né? Ou dar um tempo do mundo externo mesmo, para a gente se reorganizar. Então, sim, algumas mulheres podem trazer isso de forma, assim, vamos dizer, intuitiva, né, de forma, assim, uhum, natural, mas tá, outras ficam resistindo, ficam lutando por conta de uma sociedade que demanda produção, demanda a gente estar feliz, demanda a gente estar bem, sim, né? Você vê ali redes sociais, é difícil a gente ver alguém triste, chorando, uhum, entende? As pessoas querem mostrar que estão bem, né? Querem mostrar sim, que minha vida é perfeita, entende? Até o uhum, uso dos filtros mesmo, né? tá, Que nem aqui a gente tá todo mundo com cara limpa, sim, mas normalmente já tá ali já com um reboco na cara ou com um é. filtro aqui para dar uma melhorada, e faz parte, entende? Da nossa sociedade atual, mas é realmente essa dificuldade que muitas mulheres às vezes enfrentam nessa fase, Uhum, né? Que, por exemplo, eu já tô com 37. Normal, gente, já aparece pé de galinha. Minha sim. olheira sempre tive criança, sabe? É uma coisa que eu sempre fui pandinha, né? Mas o corpo muda e tem gente que Uhum, acaba querendo resistir contra isso. Não é que você entendi. precisa, vamos dizer, se resignar, né? Se você não está se sentindo bem, Uhum, sim, você pode fazer coisas para se sentir melhor, mas que isso não seja uma fuga de você entrar em contato, entender esse processo que você está passando. entendi. É, eu, obrigada. Eu queria entrar nessa questão social, assim, né, com você, mas eu queria saber como a gente está nesse semestre. Ah, droga. Voltou, voltou. Voltou? Ah, que bom. Eu queria
entrar mais nessa questão social, assim, mas antes, como a gente está fazendo a disciplina de dimensões do ser humano, né? E você falou dessa transformação, assim, e tal, e eu queria saber se tem algo que você sente, assim, sobre essa transformação que ocorre nessa visão das dimensões, assim, né? Que tudo ocorre ao mesmo tempo. Mas se tem um começo, você falou que cada uma vem de uma forma, né? Mas como você sente que ocorre essa transformação, assim? Não sei se ficou muito clara a minha pergunta. Eu acho que assim as pessoas tendem a perceber primeiramente o físico, essas alterações físicas, Tá. né? Tanto até, por exemplo, irregularidade menstrual, o fluxo já não está vindo o mesmo, né? Está diminuindo o fluxo, ou às vezes aumentou o fluxo, que também pode acontecer. Então eu vejo Tá. que primeiro as pessoas reparam no físico, né? Reparam ali no que elas conseguem, vamos dizer, palpar. E aí vai cair na ficha, né? De que, poxa, peraí. Acho que é por isso que eu estava me sentindo assim, entende? Então, não é que os outros também não vão se transformando ao mesmo tempo, mas é que elas vão percebendo depois, assimilando depois, se parar para perceber sobre isso, né? Se tiver esse tempo de reparar sobre isso. Mas eu vejo que as pessoas tendem a reparar primeiramente no físico, né? A gente, por exemplo, para de fazer muita coisa quando a gente sente algum tipo de dor, quando a gente sente algum tipo de incômodo, quando a gente fala assim, opa, peraí, não, tô me passando, entende? As pessoas tendem a respeitar os limites quando ele vem de uma forma assim bem escancarada, né? Por mais que já venham alguns sinais ali, enfim, as pessoas tendem a ignorar, tendem a falar, não, peraí, eu tenho que ir, tenho que seguir, não posso parar, Entendi. não posso me permitir essa pausa, né? Esse respiro. Vamos tomar um fôlego ali e depois continuar. Então, aí o físico não dá conta. Entendi. Então, aparecem as irregularidades mesmo, tanto a nível ali menstrual, quanto às vezes enxaqueca, dor de cabeça, insônia, entende? Então, eu vejo que primeiro as pessoas começam a reparar quando vem a nível físico mesmo. Entendi. Daí depois que vem o emocional, aí já vinha Se as pessoas dessa. buscarem, né, aí que elas vão buscando essa compreensão realmente do psicoemocional, né. Sim. Eu fiquei com uma curiosidade, porque eu acho que hoje em dia o uso de métodos contraceptivos, DIU, pílula, tudo é muito recorrente, é muito recomendada pelos ginecologistas. E estudando um pouco mais isso na faculdade, a gente percebeu o quanto isso pode, de certa forma, prejudicar. Então, eu queria saber se, analisando, né, casos clínicos e tudo, se as mulheres que usam anticoncepcional, DIU, por longos períodos, sofrem alguma intensidade no climatério, maiores dificuldades, alguma coisa do tipo. O que eu vejo, por exemplo, eu tive até uma aluna que tinha tirado o DIU e ela ficou 5 anos sem conseguir menstruar. E ela estava assim já entrando nessa fase do climatério e não conseguia menstruar, ou seja, com DIU, né, o DIU Mirena, né, o Sil Mirena. Então, para vocês verem, né, que às vezes não é algo muito intenso, por exemplo, como uma injeção, né? A injeção é que mais prejudica o nosso ciclo menstrual mesmo, por ter ser uma grande quantidade ali de hormônios, né? Então é o que mais impacta o nosso corpo. E isso pode impactar a nível até às vezes de trazer uma menopausa precoce, da mulher entrar no menopausa, porque quando ela está usando esses métodos que ela não ovula, de certa forma é uma menopausa química que ela entra, entende? Que ela não tem ali a produção dela própria, né, dos hormônios. Então, às vezes tem até como é que fala? A neutralização, né, de certos hormônios. Então, ela pode estar apresentando já ali, mesmo na idade fértil, já apresentando alguns sintomas de, vamos dizer, menopausa química, que a gente fala. E pode trazer, sim, essa menopausa precoce, né? Dela estar entrando na menopausa um pouco antes, ou até mais antes do que se ela tivesse não dos métodos contraceptivos. Se aparecer alguma interagente, falar assim, ah, não, eu quero continuar, não quero parar.
a nossa função não é falar para elas assim, não, você não pode usar, não, para com isso, que isso daí é tóxico, é venenoso, é prejudicial para o seu corpo, mas o que a gente pode fazer realmente é informar, né, sobre os riscos, sobre as possíveis consequências, principalmente se a mulher já tem questões de sistema circulatório, a gente já observa ali clinicamente que ela tem alguns, por exemplo, formigamento, né, os pés muito frios, então se ela já tem a tendência, né, a ter questões circulatórias, ou tem casos na família, por exemplo, né, de AVC, hipertensão, então é importante a gente alertar elas, principalmente sobre o uso dos métodos combinados, né, que é onde tem estrógeno e progesterona. Mas isso daí realmente vai no processo de conscientização e do tempo da mulher, né? Se ela tem essa disponibilidade de não utilizar mais esses métodos, ou se realmente ela quer continuar, né? E vamos dizer assim, se tratar mesmo utilizando, né, esses métodos. Então, vai muito assim dessa abertura da pessoa, tá? Mas como você falou, os efeitos pode ser isso mesmo, uma menopausa precoce, com os sintomas dela já tá normal para ela sentir aqueles sintomas, né? Ela já, eu lembro mesmo quando eu tomei anticoncepcional, foi acho que durante um ano só que eu tomei. E nossa, meu corpo transformou, porque eu sempre fui tipo muito magrinha. E aí eu comecei a ter bunda, peito, barriga, né? O pneuzinho assim do lado, que na minha época a gente usava aquelas calças que a moda era calça super baixa, entende? Então, aí já marcava o pneuzinho da barriga ali, e, isso que eu era jovem, né? Metabolismo super bom. Então, se você tá mais velha, assim, né? Se você tem, vamos dizer que nem a minha idade, 30 e poucos anos, até 20 e poucos anos, enfim, o corpo sente mais, né? Porque o metabolismo já não é mais o mesmo. A gente não tem mais uh, um, uma síntese, né? Como é, por exemplo, para uma adolescente, ali para uma mulher de 20 e poucos anos. Então, isso varia muito de cada corpo, obviamente, mas tem essa tendência, sim, à menopausa precoce. Ah, é muito interessante isso, porque acredito, pelo menos no meu caso com o DIU, não menstruar por um longo período, eu sinto que você fica, de certa forma, desconectada com esse processo cíclico do mês, da ovulação, da menstruação, e, de certa forma, desconectada com a natureza do nosso ser e com a natureza na nossa volta, né? Então, entender a profundidade do que isso pode gerar a longo prazo e a quantidade de mulheres que usam esses métodos sem saber é difícil. Mas também eu penso também pelos dois lados, tá, Carolina? Que às vezes, que bom que existem esses métodos, né? Gente, para as mulheres ali disponível no SUS, né? Por exemplo, o DIU de cobre. O DIU de cobre não impede da mulher menstruar, né? De ter o ciclo menstrual e tem uma altíssima eficácia, entende? Então, não tem só métodos hormonais, né, disponíveis aí, tem os não hormonais, mas também que bom que existem os hormonais, porque tem mulheres que, por exemplo, não tem como, né? Assim, o estilo de vida delas mesmo, a condição financeira delas, não dá para ela parar para olhar o ciclo, para ter essa percepção de si mesma. E não é que não dá, mas ela não se dá essa permissão, né? E às vezes realmente não dá tempo. A mulher, ela acorda ali, tipo, 4 horas da manhã, vai trabalhar 5, 6 horas e volta para casa, tipo, 10 horas, 11 horas da noite, entende? Então, acho que são diversas realidades. Então, assim, que bom que existem essas opções, mas eu vejo assim, que se você tem a oportunidade, né, de se cuidar de uma outra maneira, né, de realmente ciclar de fato, eu acho que isso realmente é muito mais saudável, porque é até um sinal de fertilidade, né, e a fertilidade é um sinal de saúde para o nosso corpo. Então, se você tem fertilidade, você tem saúde. Tanto até que mulheres que têm problemas com fertilidade é muito triste, assim, elas fazem diversos processos para querer engravidar e não conseguem. Então, a fertilidade, ela é um sinal de saúde, assim como um ciclo menstrual, vamos dizer ali, regular. Lógico que a gente tem, né, momentos e momentos do ciclo, mas um ciclo, assim, que esteja regulado. Então, um sinal vital, vamos dizer assim, né? Na verdade, eu só fiquei com curiosidade, assim, que você disse dessa questão
das mulheres que trabalham e às vezes tem até segundo, terceiro turno dentro de casa, né? Como trabalhar com essas mulheres, assim, não só no climatério, na menopausa, mas assim, na vida, né? Cuidando da saúde feminina, assim. Primeiro, ela tem que estar aberta a fazer mudanças na vida. Que, por exemplo, eu mesma já dei bronca em várias interagências. Tipo assim, gente, ó, você tá aqui, você tá pagando, então assim, não vai adiantar nada eu falar pra você fazer as coisas e você não fazer. Então, assim, eu tenho momentos assim que eu dou bronca mesmo, puxo a orelha mesmo. Eu falo assim, ó, para você ver alguma mudança na sua vida, você tem que fazer alguma coisa, entende? Por mais assim, ah, tá, não se adaptou a fazer tal prática, vamos fazer, vamos tentar alguma outra, vamos tentar de alguma outra abordagem, né, de alguma outra maneira. Eu vou ali trabalhando, incentivando ela, mas tem um momento ali que também a bronca ela é necessária, entende? Então, essa mulher vai depender assim muito realmente da abertura dela, porque se ela já procurou a gente, ela sabe que algo não está certo. E junto com ela a gente vai perceber, né, o que não está certo, o que ela precisa realmente mudar, ressignificar ali, porque alguma mudança vai ter que ser feita, né? E por mais assim que às vezes seja doloroso, né, seja difícil, principalmente o começo, né, como eu falei, que nem andar de bicicleta, sabe? Mas só o fato dela mudar a alimentação dela, né, melhorar o sono dela, isso já vai mudar muita coisa na vida dela, entende? Então, se conseguir alinhar essas duas questões, assim, já é algo muito, assim, significativo para aquela mulher, para a vida dela mesmo. E aí depois a gente vai trabalhando os outros pilares, assim, entende? E se ela consegue, por exemplo, querer tomar um floral, fazer uma boa alimentação, uma suplementação se for necessária, isso daí já vai dar mais energia para ela, ela já vai começar a sentir a mudança na pele, e vai falar, opa, peraí, né? Então vamos seguir nesse caminho, entende? E é isso, né? Cada uma tem seu tempo mesmo, mas se ela consegue já ressignificar essa parte, né, por exemplo, de não comer emocionalmente, né? E se nutrir realmente de alimentos que vão dar mais energia, vão dar mais nutrientes para ela, isso já vai fazer toda a diferença. Entendi, legal, interessante. Agora entrando mais nessa parte social, assim, qual que você sente que é o tabu que existe em cima do climatério e da menopausa? Assim, e como você acha que a sociedade enxerga e cuida disso? Fora, né, da naturologia. Ah, eu vejo que é o que eu disse ali no começo, né? A gente vê a mulher ficando mais velha como velha, né? Descartável, desusada, que nem tem até mulheres indianas que, se o marido, por exemplo, morre, ela acaba virando indigente, né? Moradora de rua, e aí elas começam a migrar. Eu não lembro que cidade que é, se é Varanasi, eu não sei, mas para uma cidade onde realmente ela vai ter lugar de suporte, né? Lugar, um abrigo assim para elas ficarem, entende? Então a gente vê que não é uma realidade só aqui da cultura ocidental, né? Existe na cultura oriental também essa, esse descarte da mulher. E anos atrás, que nem as mulheres, elas chegavam ali aos seus 50, 60 anos e já morriam, né? Não passavam dessa fase. Então, assim, entrava ali na menopausa e morria. Então, tem essa questão também, né, desse medo, tipo, e aí, como é que vai ser depois? Né? Como é que eu vou ficar depois? Então, que hoje em dia a gente tem uma estimativa de vida muito melhor, né? Mas é isso, assim, eu vejo que ainda tem essa crença, né, de essa impressão celular, né, e genética mesmo, de que a gente vai morrer, né, e de que, nossa, eu não vou conseguir passar por essa fase, ou então entra em depressão e acaba não buscando tratamento, né, acaba ficando ali naquele, estagnada realmente naquele processo, ou normalizando, que nem muitas mulheres normalizam, né, ter cólicas, ter fluxo intenso, ou ter a menstruação vindo cada dia, cada mês, e isso é normalizado, porque as mães passam isso para as filhas, né, falam assim, não, isso é normal, a mãe tem endometriose, a filha tem, a irmã tem, e para elas está tudo certo, isso é normal, vamos dizer assim, né, e então vejo que o climatério é a mesma coisa, a gente acaba normalizando que, tipo, agora você
fica quieta aí, entendeu? Você já não serve mais, né, para fazer mais coisa, entende? Então, o que eu vejo que hoje em dia tem esse descarte realmente da mulher, né? Quanto mais velha, mais inútil. Mas é interessante que está se falando cada vez mais sobre esse assunto, né? Porque as mulheres, a gente está demorando para envelhecer, então a gente vê a mulher aí, por exemplo, de 60, 70 anos com uma vitalidade melhor que a nossa. Entende? Então, eu acho até engraçado aqueles vídeos das vovó bombadas, né? Que marombeiras que vão para academia, que você fala, Jesus, ainda quer ocupar o nosso lugar da fila, né? Então, eu vejo que está tendo essa cultura também de ressignificar isso. Não, de peraí, não morri, minha vida não acabou, né? Eu vejo pelo meu pai mesmo, 82 anos, anda de moto, faz parte de clube de moto, vai viajar, entendeu? Andando de moto. E, gente, 82 anos, meu avô, ele já estava mais para lá do que para cá, entendeu? Aham. Então, eu vejo que já tem essa mudança, né? Por conta dessa cultura do rejuvenescimento, mas também aí também vai num processo até de enganação, né? De não, então eu tô sempre jovem, né? A síndrome do Peter Pan, né? De não entender também que existe o amadurecimento, né? Com certeza. Tem, acho que uma coisa de negar também o envelhecimento, né? E eu fico pensando também que antigamente, assim, né, as mulheres elas tinham meio que a função de procriar e ter filhos, né? E acho que é o que você falou um pouco que está totalmente ligado à fertilidade, como se, tipo, no momento que a gente não tem mais a fertilidade, qual que é a nossa função exatamente dentro da sociedade, né? É, É. não, desculpa, pode falar. Não, não, mas é isso mesmo. Qual que é a nossa função dentro da sociedade? É. Se a gente não é uma boa parideira, né? Uhum, exato. E minha última pergunta relacionada a esse assunto é que tem totalmente a ver com isso, assim, mas como você acha que esse processo interfere em como a gente vive em sociedade, assim? Interfere nisso, né? Tanto no processo de negação, Tá. nessa busca aí da cultura do rejuvenescimento, né? De que a gente tem que rejuvenescer, que a gente tem que Uhum. realmente ficar sempre jovem, sempre lindo, sempre bonita. E aí faz que nem a Dercy Gonçalves, né? Que quer juntar a cara com o cu de tanta cirurgia plástica que faz. Mas também existe esse processo, ao mesmo tempo, né, de tipo, agora eu não servo mais, né? Agora eu Sim. sou, vamos dizer assim, inútil. Então, por mais que Uhum. tenha essa busca, né, do Peter Pan, Uhum. mas eu vejo que também tem esse processo, né, da sociedade ver que não, agora deu. Só que é muito Sim. interessante, né, porque tem atrizes, assim, várias pessoas que é depois que ali já está ali na terceira idade que realmente vira estrela, né? Que Uhum. realmente é reconhecida. Então, mas assim, isso é raro, né? Isso aí a gente está falando de, assim, tipo, uma taxa muito Uhum. pequena da população, porque a maioria é isso, a mulher já, não, você já pode se aposentar, já pode cuidar dos netos, já pode ficar em casa, Uhum. entende? Ou então você, sei lá, você pode ajudar em alguma instituição, ou você não faz Uhum. nada, você fica ali Uhum. inútil, largada na frente da televisão É, e do celular hoje em dia também, né? Porque é. antigamente era muito comum essa parte de televisão, né? Ficar ali assistindo o Silvio Santos o dia inteiro no domingo, né? Sim, Então, verdade. É, então eu vejo que tem esses dois lados, assim, sabe? é. Tem um filme que lançou, acho que ano passado, que chama A Substância. Ele fala bem sobre isso, assim, né? De negar, tipo, no momento que ela já envelhece, a indústria tira ela para colocar alguém mais jovem, assim, essa busca eterna pela juventude, né? Voltou. Voltou? Tá. Mas, Travou total. mas enfim, é isso. Agora a Lu vai fazer uma pergunta Para aqui. finalizar nossa conversa, se pudéssemos unir todo o seu conhecimento sobre a naturologia, a ginecologia natural, em uma única herança, assim, qual seria a chave essencial para que as mulheres, né, possam transcender a visão de declínio
e acolher o climatério como a fase mais sagrada e potente da existência, assim, da sua existência. Eu sinto que é realmente criar cada vez mais essa conexão com a sua natureza interna e externa, né? Criar esse laço, né, com a nossa intuição, né, com essa parte realmente que a mulher tem naturalmente, né? O homem também tem, né? Mas a mulher por ciclar, a gente tem essa possibilidade, né, de realmente de renovação, de parar, de ressignificar. Então, eu vejo que quanto mais a gente puder entrar em contato com nós mesmas, isso vai ajudar a entender muitas coisas da vida, não só com relação ao climatério e menopausa, mas com relação à vida em si, né? Então, não ter medo de entrar, às vezes, em contato com conteúdos que podem ser muito dolorosos, né, que podem ser difíceis, mas isso sempre com muita gentileza, com calma, né, com cada um no seu tempo, no seu caminhar, né, no seu passo, vamos dizer assim. Então, eu sinto que é importante realmente a gente se conhecer, né, cada vez mais, assim, parar para poder se escutar, poder se perceber, poder entender como é que a gente tende, né, a se comportar nas estações, nos dias, nos minutos, né? E uma coisa que eu falo, assim, que eu acho bem interessante, que hoje o dia tá ruim. Não, é só um momento agora. Por mais que tenha, às vezes tem uma sequência de momentos, você tá tomando um caixote ali, mas é um momento. A vida é impermanente, entende? Então a gente tem que entender muito e internalizar essa questão da impermanência, né? De entender que são fases, são momentos. E se a gente for construindo coisas para a gente conseguir passar por aquele momento e se fortalecer dentro daquele momento, isso daí vai ajudar muito, entende? Para a gente conseguir se entender melhor, né? E fluir realmente, ter esse jogo de cintura na vida. Sim, com certeza. Ai, muito obrigada, Roberta, pela entrevista. Foi um prazer imenso te conhecer. Muito bom todas as informações que você trouxe aqui para gente. Obrigada por trazer todo o seu conhecimento, ter sido tão generosa nessa entrevista. Obrigada. Obrigada, foi maravilhoso. Espero que isso alcance várias mulheres e melhore a vida delas pelo menos um pouquinho. Sim, com certeza. A gente escolheu fazer essa entrevista muito pelas nossas mães, assim, né? Que estão passando ou já passaram, assim. Super entendo. E realmente é um momento assim que vamos dizer, é difícil de lidar para muitas mulheres mesmo, sabe? Sim, Então, quanto mais a gente vai tendo acesso a esses conhecimentos mais cedo, a gente consegue processar, né? Consegue treinar, vamos dizer assim, para na hora que realmente acontecer, a gente falar assim, opa, peraí, relembrar, né, aquilo que a gente foi adquirindo, né? Então, eu agradeço muito também pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês, e o que precisar, realmente eu estou aqui, né, para ajudar vocês aí nesse caminho, porque eu sei que eu lembro muito bem, né, e sei muito bem como é que é essa fase, né, de final de faculdade, se formar, e aí agora, o que eu vou fazer? Então, o que precisar também podem contar aqui comigo. muito obrigada, Obrigada. Roberta. Foi um prazer. Um beijo, mulheres, até mais. Beijo. Beijo, Tchau. obrigada.